Samuel 11, 1 ao 5, e depois nós vamos passar para o 26, tá bom? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou, repita comigo, ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço de casa, da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que lhe a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Ficou ruim para Davi, hein? Versículo 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o planteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la, Davi, e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Como eu já falei aqui para vocês já sabem, nós estamos na nossa série de mensagem Raio-X. E no médico, quando nós vamos no médico, nós usamos o raio-x para ver os nossos ossos, os nossos órgãos internos, diagnosticar problemas que nós não podemos ver a olhos nus. No aeroporto, essa ferramenta poderosa pode mostrar o que nós levamos dentro da nossa mala. Até aqueles objetos esquisitos que você leva na viagem, até isso eles podem detectar no raio-x. Eu tenho uma dificuldade com raio-x, porque toda vez que eu paro naquele troço, eles me param. Aí pastor André fala: gente, será que tu tem cara de terrorista? Aí manda abrir mala e fecha a mala e tira coisa, tá levando o quê? É sempre o meu hairspray de cabelo. Eles acham que eu vou atacar o avião com o meu hairspray de cabelo. E é aquele negócio que abre mala, chega pra cá e passa o X e volta e tira. É chato. E eu me lembro na época que eu morava em Boston. Eu estava morando em Boston, morei lá muitos anos, vocês sabem. E eu morei lá, bem na época que teve os atentados da Torres do 11 de setembro. Então imagina, o aeroporto parou. Para você passar no raio-x, você tinha que tirar a roupa. Era um negócio complicado. Não passava um alfinete, não passava uma bala no bolso. Ficou muito difícil. E a pergunta era: como que aqueles homens conseguiram passar pelo raio-x? E a resposta é muito simples: o raio-x falhou. Com toda aquela tecnologia, com toda aquela segurança, o raio-x falhou. Mas eu vim aqui nesta noite para te dizer: o raio-x humano pode até falhar, mas o raio-x de Deus, ele nunca falha. Nada passa batido
batido aos olhos de Deus. E da mesma maneira que o raio-x, ele pode penetrar, ver através da madeira, ver através do metal, ver através da carne, ver através dos ossos e revelar coisas escondidas, assim também pode a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. O raio-x pode penetrar o crânio, ele pode ver o cérebro, mas ele não pode ler os seus pensamentos. Mas o nosso Deus, ele tudo vê, ele tudo pode, e nada passa batido aos olhos de Deus. Deus consegue enxergar através das nossas hipocrisias, através das nossas desculpas, através das nossas mentiras. Ele consegue facilmente saber a sinceridade do nosso coração, os nossos pensamentos bons e ruins. Resumindo, nada pode passar batido ao raio-x de Deus. E esse raio-x não falha jamais. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: esse raio-x não falha jamais. E eu quero entrar no primeiro ponto da minha mensagem, que é: para que serve o raio-x? Solta aí para mim. Primeiro ponto: o raio-x, ele serve para diagnosticar, identificar o problema. Eu acabei de ler a história de Davi e de Batseba. Vocês conhecem? Davi estava lá, estava passeando pelo terraço, e de repente ele vê a Batseba, né? Chama ela, dá um de louco, e vocês já sabem da história. Davi comete o adultério, ela dá à luz a um filho que é dele, e ele manda matar o marido da mulher. Batseba se muda para o palácio como esposa dele. E Davi dá continuidade à vida como se nada tivesse acontecendo. Tá tudo normal, nem é com ele. Ele matou, ele adulterou, ele roubou a esposa, ele teve o filho e ele tá de boa na lagoa fingindo: epa, comigo não tem nada, não tá acontecendo nada. Parece que ele tinha escapado daquele pecado. Como ele não foi pego no fraga, ele achou que tinha se livrado. E o pior pecado é aquele que achamos que ninguém nunca vai saber, porque se não fomos pegos, nós continuamos fazendo. E Davi não foi pego, e ele continuou normal, lá no palácio, porque ele não foi pego no fraga. Você já viu? Você lembra quando você era pequeno e a tua mãe brigou com você? Você achou que a tua mãe nunca ia descobrir algo que você fez, mas do nada ela descobriu? Foi igual um dia nos Estados Unidos, quando você falta aula, eles ligam para a tua casa. Daí o que aconteceu? Fiquei 1 semana sem ir no colégio. Eles ligavam lá para casa, deixavam mensagem, eu e minha irmã apagava. Eles ligavam lá para casa, deixavam mensagem, a gente apagava. 1 semana em casa, 1 semana de boa, 1 semana ninguém vai descobrir. Até que um dia o colégio foi no trabalho do meu pai. Meu pai está aqui. E o que ele fez? Chegou quietinho lá em casa, abriu a janela com a correia na mão e já entrou dando swap, swap, swap. Como você lembra disso? Que até hoje eu sinto as dores da correia. Por quê? Eu achei que nunca ia ser pega. Eu achei que eu estava fazendo as coisas no escuro. Eu achei que mamãe e papai nunca iriam descobrir. Mas não é assim que funciona. Davi fez tudo por trás. Davi fez tudo às escondidas, por trás das portas, em segredo, no escuro. Parecia que ele tinha se livrado, mas o raio-x, na hora certa, revelou a situação. Deus já sabia e
sempre sabe. Lucas capítulo 8, versículo 17. Não há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Chegou o dia, o santo dia, que Deus falou: não tem como você fugir de mim mais com esse erro. Uma hora eu te pego, e hoje eu te peguei só para te colocar no caminho certo novamente. Davi não adianta fugir, Davi não adianta se esconder, Davi não adianta passar como se ninguém te pegou, ninguém viu. O raio-x de Deus, quando passou, te pegou, e no momento certo, Deus te colocou no lugar certo. E eu quero profetizar nesta noite que Deus vai passar o raio-x dele na tua vida e vai te fazer enxergar este pecado não para te envergonhar, mas para te colocar no caminho certo novamente. Você já ficou muito tempo no erro, você já ficou muito tempo na escuridão, você já ficou muito tempo achando que ninguém está vendo, mas quando o raio-x de Deus aparece, Ele te coloca no lugar certo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: cuidado, que o raio-x de Deus vai passar, a correia vai passar. Me lembro até hoje, Jesus, obrigado. E Deus é tão interessante que Deus, Ele nos dá tantas chances para voltarmos ao lugar certo. Mas nós ficamos totalmente cegos com aquela situação. Davi estava completamente cego com tudo aquilo que ele estava vivendo. E olha o que aconteceu. O marido de Batseba, Urias, ele era um homem totalmente leal a Davi. Ele era um guerreiro do exército. Davi já tinha se deitado com Batseba. Davi já sabia que a mulher tinha tido uma criança. Davi chama Urias, que não sabe de nada, para ir ao palácio, conversar com ele, comer com ele. Ali Davi teve uma oportunidade. Ele teve uma oportunidade de chegar assim, ó: Urias, eu pequei. Urias, a tua mulher estava lá, ó, se ensaboando no aguentei. Ele teve uma oportunidade de conversar. Deus ali estava dando uma oportunidade para Davi resolver aquele problema. Mas sabe o que Davi faz? Ele pula. Ele não fala nada. Ele acha que ele nunca vai ser pego. E Deus, Ele sempre nos dá esta oportunidade de sentar e conversar sobre o problema antes que o problema vire outro problema. Deus deu uma oportunidade para Davi. Davi senta, Davi confessa, Davi fala. Urias era tão leal a Davi, que a palavra de Deus diz que quando ele saiu do palácio, Davi falou: vai para casa. Ele não foi. Sabe o que ele fez? Ele ficou a noite inteira cuidando de Davi. E Davi, quando acordou, viu Urias lá. Sabe o que ele perguntou? Você não foi para casa dormir com a sua mulher? Falciano. Você não foi para casa dormir com a tua mulher? Olha o que Urias fala no capítulo 11, versículo 11. Não cometereis tão deslealdade. Davi estava sendo desleal com um homem totalmente leal a ele. Deus estava dando uma oportunidade única. Davi poderia se tocar. Davi poderia ter tido um clique. Davi poderia ter falado: não, agora eu vou contar. Agora eu vou me livrar desse pecado. Agora eu vou me livrar desse problema. Mas ele não conseguia enxergar. E eu quero falar para você nesta noite: nós precisamos ficar atentos às oportunidades que Deus nos dá para voltarmos a fazer as coisas certas. Existe uma solução antes que o pior aconteça. Eu vou repetir:
existe uma solução antes que o pior aconteça. Davi não abraçou a oportunidade de resolver o problema ali. E de adúltero, ele virou adúltero e mandante de um crime. Quando ali ele poderia ter parado. Ei, Deus está te dando uma oportunidade nesta noite. Eu quero profetizar que o diabo, ele quer te levar a um outro nível de pecado. Mas você não vai ir. Você vai entender a oportunidade que Deus está te dando. Porque você sabe aquela expressão, já que eu estou na lama, eu vou me lambuzar. Não. Quando você está na lama, você vai resolver para você não entrar mais na lama. E Deus está te dando esta oportunidade. Ei, resolve. Ei, sai do escuro. Ei, fala a verdade. Ei, sai desse pecado. Ei, Davi, a oportunidade. Você não vai para um outro nível de pecado, não. Mas ele não escutou. Mas Deus está te dando essa oportunidade nesta noite. Talvez você está tanto tempo no escuro, no pecado. Ei, talvez você só adulterou, mas Deus não quer que você vire um mandante de um crime. Porque um abismo chama outro abismo. E se você resolver hoje, muitos problemas serão resolvidos. Eu sinto Deus aqui. Posso beber água? Crente que é crente, dá glória a Deus até quando a pastora bebe água. O raio-x serve para diagnosticar o problema. Segundo ponto, o raio-x, ele serve para prevenir o problema. Uma ação preventiva. Esses dias eu fui no médico e o médico disse, nós fizemos um raio-x, você não tem nada, mas para prevenir, nós vamos continuar fazendo para evitar problemas futuros. O que me previne de não cair no pecado é estar focado, é estar na posição, é fazer exatamente aquilo que Deus me mandou. Isso me assegura de não cair no pecado, é prevenir. E foi exatamente nisso que Davi errou, meu amor. E eu vou provar. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para a batalha, Davi enviou Joabe e com ele seus oficiais e todo o exército de Israel. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Entenda, era primavera, os reis costumavam a lutar, o exército estava lutando. O que seu Davi estava fazendo caminhando no terraço? Está aqui, é Bíblia. Os reis eram para estar o quê? Todo mundo estava o quê? O que seu Davi estava fazendo caminhando no terraço? Entenda, Davi era um guerreiro. Davi enfrentou Golias. Quando ele enfrentou Golias, ninguém precisou mandar ele ir. Ele se levantou e falou: ei, quem é esse filisteu? Quem está aí? Você vai morrer, eu vou te atacar. E todo mundo falando: não vai não, Davi, você é pequeno, você não pode, Davi. Não, eu vou sim, não vai dar certo. Não, eu tô lá. Ele até recusou a armadura do rei, ele não queria, porque ele era um cara de batalha, ele era um cara guerreiro, ele era um cara de linha de frente, ele era um cara que ninguém precisava mandar, ele se levantava e ia. Agora, como rei, o povo está lutando, o povo está se matando, e Davi está caminhando pelo terraço. Davi está pegando um bronze, Davi está tomando um drink, Davi está pensando na morte da bezerra. Davi está olhando o que ele não deveria estar olhando.
não era para Davi estar passeando pelo terraço, era para ele estar lutando. Ele não estava na posição certa. Sabe por que às vezes nós precisamos passar por algumas situações complicadas? Porque não era para você estar passeando, era para você estar lutando. Saiu totalmente da posição. Errou porque estava em um lugar aonde não era para você estar. E quando não nos ocupamos com a missão, o diabo ocupa a nossa cabeça com a tentação. Davi, o que você está fazendo no terraço, Davi? A tua posição é de guerreiro. A tua posição é de ataque. Mas Davi está de boa, passeando. Prevenir o problema. Como que eu faço isso? Eu olho para mim mesma, analiso um homem a si mesmo, e vejo o que eu fiz, o que eu faço e para onde eu estou indo. Entenda, se quem eu fui for superior a quem eu sou hoje, cuidado que isso pode ser um alerta. Davi, você é guerreiro? O que aconteceu com você, Davi? O que você está fazendo no terraço, Davi? Quando a batalha não era dele, Davi enfrentou Golias. Mas quando a batalha era dele, ele enviou Urias. Você está guerreando ou você está passeando pelo terraço? Você está na posição ou você está voando por aí? Ei, Deus não te chamou para passear no terraço. Ele te chamou para entrar na posição. Ele não te chamou para pegar bronze e ficar de boa na lagoa. Ele te chamou para trabalhar. Ele te chamou para te envolver. Ele te chamou para estar na posição certa. Foi igual José. José estava na missão certa. Ele estava lá, estava bem. Daí veio a mulher e falou assim: vou rapar fora. Estou indo embora. Mas Davi não. Davi não estava na posição. Daí quando a mulher chegou, ele não teve forças para falar não. Ele não teve forças para falar pecado aqui não. E eu quero profetizar que o pecado pode até vir, mas você vai estar na posição certa. E Deus vai te dar força para dizer: não, eu não vou. Eu estou na posição. Eu sou guerreiro. Eu estou na linha de frente. Daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Deus não te chamou para passear no terraço. Ele te chamou para estar na linha de frente como guerreiro. Você sendo um simples entregador de queijo e você sendo um rei, Ele te chamou para guerrear. Só que Davi não entendeu isso. Quando o raio-x de Deus passou, foi tarde demais. Foi tarde demais. O raio-x, ele não apenas identifica, ele não apenas previne, mas ele também detecta outros problemas. Às vezes, nós fazemos um exame de rotina para uma coisa, mas daí acontece, opa! O exame que você fez não deu nada. Mas aí foi detectado outro problema. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Esses dias eu sigo uma influenciadora que ela foi fazer um raio-x na boca, pro dente, e ela descobriu que estava com câncer na garganta. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi adulterou, Davi mandou matar, mas quando tudo isso veio à tona,
não era só esses problemas que Davi tinha. Outros problemas foram detectados. Quando a notícia da morte de Urias chega, Davi é seco, Davi é amargo, Davi não tem remorso. Com todos os cuidados que os mensageiros, eles foram contar a notícia para Davi, eles ficaram com medo de contar notícias para Davi, porque Urias era próximo, Urias ele era guerreiro leal. Mas quando Davi recebe a notícia, olha o que Davi fala. Olha, teu servo Urias também morreu, no versículo 25. Não te preocupe com esse infortúnio, fato infeliz. A espada devora tanto este como aquele. Continue, pois, o ataque. Davi, ele perdeu a essência. Davi perdeu o temor, Davi se tornou frio, Davi se tornou arrogante, Davi esqueceu a sua posição, Davi se tornou um homem acostumado com o pecado. E o pecado, ele é um câncer que se alastra com muita rapidez. Quando você menos espera, você está totalmente consumido. E Davi, ele não reparou que o problema dele não era o adultério. O problema dele não foi mandar matar o homem. O problema dele era muito mais sério. Ele perdeu a essência. Ele perdeu o temor. E cuidado quando você perde a sensibilidade do que é certo e errado. Cuidado com o pecadinho, cuidado com o pecadão. Ei, Davi, não é só esse problema que você precisa resolver. O raio-x de Deus vai passar. E quando passar, não vai diagnosticar pela metade. O diagnóstico, ele será completo. Deus, ele não quer detectar só um problema da sua vida, não. Ele quer detectar, ele quer te ajudar a resolver todos os problemas da sua vida. Ah, mas eu preciso mudar nisso. Não, não é só nisso que você precisa mudar. Existem outras áreas, existem algumas coisas. Ninguém sabe, está escondido, mas Deus sabe. Davi, não é só o adultério, não é só o homicídio. Davi, você está me perdendo, Davi. Sabe aquele problema que você acha, eu só tenho que resolver isso? Não, existem outras coisas que a sua esposa não sabe, o seu marido não sabe, mas Deus sabe. Então Deus, ele está passando raio-x nesta noite, e além do problema que você acha que tem que resolver, ele está detectando todos os problemas que às vezes você não vê, mas a sua esposa vê. Você não tem mais a sensibilidade, mas os teus filhos conseguem ver. Porque quando o raio-x de Deus passa, não sobra nada. Davi, o raio-x está passando e tudo será detectado. Quem está entendendo a mensagem, dá glória a Deus. Eu sei que às vezes a gente chega aqui na igreja, a gente fala, eu preciso mudar nisso. Mas aí Deus olha e fala, meu filho, deixa eu te ajudar nisso também. Você está com uma dificuldade aqui, meu filho, deixa, eu vou entrar, eu vou te ajudar em todo o processo. É isso que Deus está fazendo nesta noite. Quarto ponto, o raio-x serve para detectar o seu problema, não o problema dos outros. Eu vou falar. Não tem como você fazer um raio-x, não tem como eu fazer um raio-x para diagnosticar um problema no pastor André, não tem como.
Passa álcool em gel aí. O profeta Natan, faz uma visita a Davi e ele conta uma história que vocês já conhecem e senta com Davi e fala aquela história. E Davi, ele fica indignado, ele fica revoltado, ele acha um absurdo e ele fala: esse homem merece morrer. Daí o profeta Natan levanta e diz: mas Davi, esse homem é você. Na cara dele. Como Paulo disse em Romanos 2:1, Davi julgou e fazendo isso, ele foi condenado porque ele era culpado pelo mesmo crime. Existe um problema quando você enxerga mais o problema dos outros do que o seu próprio problema. Natan só conta uma história de uma maneira diferente, mas era o mesmo pecado. Ah, mas fulano fez isso. Ah, mas ciclano fez aquilo. Ah, mas olha o que era. E olha aquilo. Ei, e você fofo? E você santarrão? Existe um novo emprego agora, não sei se vocês conhecem, eu vou apresentar para vocês agora. Fiscal do pecado alheio. Existe. E acontece nas melhores igrejas. E os seus pecados, e os seus problemas. Não é porque a história muda que o pecado muda, é pecado também. Se uma irmã chegou aqui na igreja, pediu um gabinete. Eu falei: irmã, beleza, vamos sentar no gabinete. A irmã senta. Ela começa a falar: pastora, eu preciso te contar algo. Eu falei: conta. Achei que era algo muito importante, que ela pediu um gabinete com urgência. Aí fala: irmã. A irmã chega e fala assim: ah, pastora, porque tem uma irmã na igreja que há 15 anos e 30 dias atrás, e 12 horas e 30 segundos, ela pecou, ela traiu o marido, ela fez isso, ela fez aquilo. Eu falei: quantos anos atrás, irmã? 15 anos. Irmã, você está me chamando para um gabinete por um problema que aconteceu 15 anos? Irmã, essa irmã se resolveu lá atrás? Resolveu. A família dela foi restaurada? Foi restaurada. Essa irmã está crente? Está crente. Essa irmã é serva de Deus? É serva de Deus. E o que você está fazendo aqui? Quase que eu cantei aquela musiquinha. Todo mundo assim com a mão para cima. Toma conta da tua vida. Vamos lá. Toma conta da sua vida. Existem pessoas que estão estacionadas porque olham mais aquilo que Deus tem que fazer na vida dos outros do que Deus precisa fazer na sua própria vida. Ah, Deus tem que fazer nele. Ah, Deus tem que mudar ele. Não vou mais para a igreja, o irmão está lá. Não vou mais nada. Não vou mais. Fofo, e o teu pecado? E os seus dilemas? Você não é perfeito. Deus não tem que fazer no outro. Deus tem que fazer em mim. E eu fico triste do tanto de pessoas que estão paradas, que estão estacionadas, que estão feridas por um diagnóstico que não é nem delas. É um problema do outro que está te deixando parar, que está te deixando ficar estacionado. E para que serve o raio-x? Ele serve para diagnosticar, ele serve para prevenir, e ele serve detectar outros problemas, e ele serve para detectar o seu problema, não o problema dos outros.
Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, toma conta da tua vida. Pronto. Toma. A irmã saiu do gabinete até tonta, que eu falei: irmã, a senhora vai me desculpar, mas toma conta da tua vida. Ponto 5. Meu tempo já está estourado. Pastor André fala: 30 minutos. O raio-x serve para te ajudar a tomar atitudes decisivas. Por quê? Eu fiz o raio-x, eu já sei que eu tenho um problema para resolver. E por saber disso agora, o que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou tratar. Eu vou tratar. E olha o que Davi faz quando Natã o confronta. Ele não grita, ele não usa a autoridade dele de rei. E no versículo 13 ele diz: eu pequei contra Deus. Davi estava falando: eu preciso tratar. Eu reconheço que o raio-x passou. Doeu. Eu tenho um diagnóstico. Mas agora eu preciso tratar. E sem desculpas, simples, ele diz: eu pequei contra Deus. Uma atitude decisiva. Ele estava determinado. Ei, agora eu sei o problema e eu preciso resolver. Admitir que você tem um problema é sempre o primeiro passo para a recuperação. Pare de dar desculpas. Davi diz: eu pequei contra Deus. Deus, eu preciso de ajuda. E Natã diz: o Senhor te perdoa dos teus pecados. Davi viu que não adiantava mais fingir que não aconteceu. Não adiantava mais ele fugir da guerra e passear no terraço. Não adiantava mais detectar o erro dos outros e não o dele. Davi sabia: eu preciso tomar uma atitude decisiva para o meu futuro. Assim eu não posso ficar. Eu pequei contra Deus. Eu fiz no escondido. Ninguém estava vendo. Mas hoje eu tomo uma decisão. Porque o raio-x de Deus passou e eu preciso voltar para o lugar certo. Era cantar a baça. Quem está sentindo Deus aqui? Davi confessa o seu pecado. E logo depois ele escreve um dos salmos mais lindos, que é o Salmos 51. Coloca aí para mim. Vamos ler um pouquinho. Olha o que Davi fala, Salmo 51. Olha o que Davi diz nesse salmo. Ele pecou, ele pediu ajuda. E olha o que ele fala: compadecede de mim, ó Deus. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi, ele foi tão confiante neste salmo. Ele confessou que Deus, ele é justo e ele pode sim nos limpar dos nossos pecados. E da mesma maneira que Davi foi confiante, depois de ter feito tudo o que ele fez e escreveu este salmo, Deus também quer te fazer confiante. Ei, nós podemos ser perdoados. Nós podemos sim ser restaurados.
Você só precisa levantar as suas mãos e dizer: eu pequei contra Deus. E eu preciso tratar. Eu não quero mais que o raio-x passe. E que o diagnóstico seja o mesmo. Não, Deus. Eu pequei. E eu preciso tratar. Vamos nos colocar de pé. Deus está aqui. É uma noite de perdão. Eu não sei o que você fez. Talvez você roubou, talvez você adulterou, talvez você mentiu. Eu não sei e também eu não quero saber. Mas eu sei. Se você dizer: Deus, eu peguei contra ti. Me trata. Me lava. Me tira do escuro. Talvez você diz que é tarde demais. Não pode mudar o passado. Você está certo sobre não poder mudar o passado. Não tem como desfazer aquilo que você já fez. Não tem como. Mas você está errado sobre ser tarde demais. Enquanto você respirar, haverá tempo. Lembra do ladrão da cruz? É muito forte. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu. Como que Jesus respondeu? Ele respondeu: não há mais tempo. Seu tempo acabou. Você teve a vida inteira. Agora você quer perdão? O que Jesus responde? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quando nós não confessamos o nosso pecado, a gente junta um monte de lixo. E existem latões de lixo que precisa hoje ser às vezes eu perco a palavra. Perco a palavra em português. Desvaziado. Existem lixos que precisam ser colocados para fora. Existem situações que precisam ser confessadas nesta noite. Eu preciso de perdão. Eu preciso, porque eu pequei contra Deus. Não adianta se esconder. Não adianta, Davi, porque você é um homem segundo o meu coração. Volta para o foco, Davi. E mesmo que você esteja caído, eu vou te levantar, Davi. Eu sei, Davi. Você mandou matar, Davi. Você estava quase se perdendo por completo, Davi. Você adulterou, Davi. Mas eu vou te levantar. Eu vou te tirar desse escuro. Eu vou tirar desse lugar onde você acha que ninguém está te vendo. Eu vou te perdoar. Existe perdão nesta noite. E eu estou pregando para você que precisa desse perdão. Eu estou pregando para você que talvez precisa voltar para o foco. Pastora, eu saí. Eu estou no escuro, pastora. Eu preciso que Deus me perdoe deste pecado. Eu quero voltar. Eu quero servir. Eu quero amar Deus novamente.